Meus amigos e meus irmãos em Cristo, vamos meditar na palavra do Senhor nosso Deus, no livro de São Lucas, capítulo 18, a partir do versículo 9 ao versículo 14. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Dois homens subiram ao templo a orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, e nem ainda como este publicano. Jejuam 2 vezes na semana, dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Louvado seja o Senhor nosso Deus para sempre. O título da mensagem é O Fariseu e o Publicano. Segundo a palavra do Senhor, aquele homem que era um fariseu, ele pertencia à seita mais severa da nação de Israel. O fariseu, ele sempre se achava melhor do que os outros. O fariseu sempre se achava superior aos demais. O fariseu, ele confiava em si próprio. Ele tinha sua própria justiça. Ele justificava-se a si próprio. Então ele, quando chegava em determinados lugares, sempre procurava se colocar em uma posição de evidência. Orava nas praças, em todo lugar, sempre para ser visto pelos outros, pela população. Era um homem que praticava uma religião, uma religiosidade externa. Eles se consideravam pessoas justas, honestas, íntegras. Se consideravam pessoas puras, santas. O fariseu, de uma maneira geral, o fariseu era uma pessoa orgulhosa, arrogante. Sempre estava em evidência, sempre estava disposto a apontar o dedo para o próximo. Então, o fariseu, que se achava sempre melhor do que os outros, este fariseu, então, foi fazer uma oração a Deus. E observe a oração dele: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens. Olha o fariseu se auto-justificando. Olha o fariseu se colocando melhor do que os outros, superior aos outros. Olha o fariseu desprezando o próximo, porque eu não sou como os demais homens. Porque os demais homens, eles roubam, eles são injustos, adulteram, vivem na prática do pecado, na prática da prostituição, na prática do engano, da mentira.
E ele sempre se considerava um homem justo, um homem santo, um homem irrepreensível. Enquanto que os demais, principalmente os publicanos, eram desprezados por eles. Então o fariseu se auto-justificava, se auto-exaltava. O fariseu, se você observar a oração do fariseu, o fariseu, se considerarmos a oração modelo do Senhor Jesus, o fariseu caiu em falta algumas vezes. O fariseu chegou diante de Deus com a presunção, com aquele orgulho, com aquela autojustificação, confiando em si mesmo, já fazendo avaliação da sua vida espiritual, como a vida espiritual dele muito excelente e justa. O fariseu, ele assim praticava, sempre diminuía os outros. Ele dizia: eu jejuo 2 vezes por semana. Eu jejuo 2 vezes por semana. Dou os dízimos de tudo quanto eu tenho, de tudo quanto eu possuo. Só faltou dizer: eu também, todo final de semana, frequento a sinagoga. Lá na sinagoga eu leio a palavra de Deus. Lá na sinagoga eu canto hino. O fariseu estava se auto-justificando, se auto-exaltando. Uma atitude que Deus reprovou. Uma atitude que o Senhor nosso Deus reprovou. A oração do fariseu foi ouvida, mas não foi atendida. A oração do fariseu foi ouvida, mas foi reprovada por Deus. A oração do fariseu, ele nem sequer se considerou um pecador, porque ele se achava uma pessoa justa, santa, pura. Ele não se considerou um pecador. Na oração dele, ele não confessou as suas culpas para Deus, porque ele se achava tão puro, tão santo, que não tinha pecado para confessar diante de Deus. Autoexaltação, autojustificação, uma falsa pureza, uma falsa santidade. O fariseu não se reconheceu como pecador diante de Deus. Não pediu perdão a Deus. E nem deu demonstração de amor ao próximo. Eu não sou igual àquele dali. Não sou igual àquele publicano. Deus ouviu a oração dele, mas não atendeu. Deus ouviu a oração dele, mas nosso Deus desprezou a oração dele. Reprovou a oração dele. Meu amigo, meu irmão em Cristo, que tenhamos cuidados com as nossas orações. Muitas das nossas orações são ouvidas por Deus, porém não são atendidas. Meu prezado amigo e meu prezado irmão, que tenhamos cuidado na nossa relação com Deus, na nossa relação com o próximo. Sejamos cautelosos. Deixemos o orgulho, a presunção, a vaidade para um lado. Sejamos humildes. Sejamos humildes. Nem toda oração chega à presença de Deus. Aliás, as orações chegam à presença de Deus, mas nem todas são atendidas por Deus. Quantas orações chegam à presença de Deus e não são atendidas por Deus? A culpa não está em Deus. A culpa está naquele que orou, naquele que fez as petições, que não está andando segundo a vontade do Senhor. A boca diz uma coisa e o coração diz o contrário. Os fariseus censuravam a pessoa de Jesus. Eles criticavam a pessoa de Jesus, porque Jesus se aproximava dos pecadores, dos publicanos, das meretrizes, e eles recriminavam essa atitude de Jesus. E eles então criticavam essa atitude de Jesus por Jesus se aproximar do pecador. Certa ocasião Jesus disse: os sãos não precisam de médico, mas os doentes. Disse Jesus: eu vim chamar o pecador ao arrependimento.
Enquanto que os fariseus desprezavam, odiavam os publicanos, as meretrizes, as demais categorias de pecadores, o Senhor Jesus acolhia os pecadores. O Senhor Jesus se aproximava dos pecadores para levar a palavra dele para os pecadores, para que os pecadores se arrependessem, se convertessem e pudessem ter os seus nomes escritos no livro da vida do Senhor. Então Jesus veio para salvar o pecador, o publicano, a meretriz, qualquer pecador. Todos nós somos pecadores. Não há um homem puro sequer aqui na terra. Todos nós somos pecadores. E Jesus veio para nós, pecadores, para nos salvar, nos levar ao arrependimento, para que tenhamos a vida eterna, a salvação e o perdão de Deus. O fariseu não agia assim. O orgulho estava no coração deles, a presunção, a vaidade, a superioridade no coração dos fariseus. Jesus, certa ocasião, chamou os fariseus de hipócritas, condutores de cegos, sepulcros caiados, que por fora é bem ornamentados, são lindos, mas por dentro está cheio de ossos de mortos e cheio de imundícia. Então, a seita dos fariseus pregava aquela coisa externa. Eles viviam de uma aparência. Eles viviam da aparência religiosa, mas verdadeiramente não serviam a Deus. Criam em Deus, mas não obedeciam a Deus. Ensinavam a palavra de Deus, mas não cumpriam a palavra do Senhor nosso Deus. Eles eram pessoas rápidas para apontar o pecado dos outros, a culpa e a falta dos outros, mas esquecia das suas faltas e dos seus pecados, e se colocava na posição de superioridade em relação aos demais judeus, aos demais gentios. Olha a justificação dele: eu pago meus dízimos, pago as ofertas, pago tudo. Mas com tudo isto, a oração dele foi reprovada por Deus. Olha a atitude do publicano. Publicano, já reconhecendo o seu pecado. O publicano era uma pessoa que era um funcionário a serviço do Império Romano, que fazia cobrança de impostos para o governo romano. E muitas das vezes o publicano defraudava alguém, cobrava além do que era devido. O publicano era uma pessoa avarenta, sempre olhando para o material, olhando para o dinheiro. E nessa cobrança de impostos, que era a função legal deles, eles cometiam muita arbitrariedade. Muita arbitrariedade. Defraudavam as pessoas, extorquiam as pessoas. E este publicano, quando entrou no templo para orar, ele reconheceu diante de Deus que ele era um pecador. Homem que estava mergulhado nas profundezas dos seus pecados. Ele nem sequer levantou os olhos para os céus para contemplar a Deus, envergonhado dos seus pecados. Envergonhado também da santidade de Deus, porque ele é um grande pecador e Deus um Deus santo, perfeito e maravilhoso. Ele se sentiu tão humilhado, tão rebaixado diante de Deus, pela sua vida maculada pelo pecado, que ele baixou a cabeça e não sequer levantou os olhos para olhar para os céus. E ele disse: ó Deus, tende misericórdia de mim, sou um pecador. O Senhor nosso Deus ouviu a oração do fariseu, ouviu a oração do publicano, e o Senhor nosso Deus aprovou a oração do publicano. O publicano naquele dia era como se ele estivesse ali confessando as suas culpas, confessando as suas misérias, reconhecendo seu estado deplorável de pecado,
apenas disse: ó Deus, tem misericórdia de mim, que eu sou o pecador. Deus amou a oração do publicano. Deus admirou a humildade do publicano. O publicano se humilhou. A oração do publicano foi ouvida e atendida. Foi aprovada por Deus. O publicano saiu de lá justificado, exaltado, perdoado por Deus. Diz a palavra de Deus: aqueles que se humilham serão exaltados, mas aqueles que se exaltam serão humilhados. Já o fariseu, a oração dele foi ouvida, mas não foi atendida. Foi reprovada por Deus. Ele não saiu de lá justificado. Ele não saiu de lá exaltado, mas saiu humilhado e rebaixado. Meus irmãos em Cristo e meus amigos, tenhamos cuidado com as nossas orações. Tenhamos cuidado na nossa relação com Deus, na nossa relação com o próximo. Nunca queiramos ser melhor do que o outro. Sejamos humildes diante de Deus. Confessemos o nosso estado deplorável de pecado, porque nós somos pecadores. E a graça de Deus pode nos envolver e nos perdoar. Jamais façamos como fez o fariseu. Nunca cheguemos à presença de Deus com o coração cheio de superioridade. Nunca cheguemos à presença de Deus com o coração cheio de orgulho, de presunção. Se auto-justificando, se auto-exaltando, se considerando santo, se considerando um homem que não tem pecado, que não precisa confessar pecado. Não sigamos o exemplo do fariseu, mas vamos seguir o exemplo da humildade do publicano. Porque os humildes serão exaltados, e os exaltados serão abaixados e reprovados por Deus. Glória ao Senhor nosso Deus para sempre. Eu quero encerrar esta mensagem dizendo a você, meu amigo, quando você se aproximar do nosso Deus para orar, tenha cuidado com a sua oração. Porque Deus conhece o nosso presente e o nosso passado. Deus conhece o teu presente e o teu passado. Ninguém engana Deus. Ninguém consegue convencer a Deus com palavras, porque Deus conhece as nossas obras. Meu amigo, as nossas obras, elas não nos justificam. Nós não somos merecedores. As nossas obras jamais têm poder para justificar o homem. Quem nos justifica é Deus. A graça de Deus, a bondade de Deus é que nos justifica. Não temos obras suficientes para sermos auto-justificáveis. Só a graça de Deus e a fé em Cristo pode nos justificar e nos dar a justiça perdoadora. Meu prezado amigo, você ouviu esta mensagem. Eu te oriento, quando você for à presença de Deus para fazer a sua oração, reconheça Deus como teu Pai Celestial. Receba Deus como seu Pai Celestial. Ore a Deus em nome de Jesus. Receba Jesus Cristo, Filho de Deus, como Senhor e Salvador da sua vida. Confesse as suas culpas para Deus. Se arrepende dos seus pecados. Porque Deus te ama, Jesus te ama. Ele está disposto a perdoar o coração arrependido, o coração humilde. E você será uma pessoa perdoada e salva. E terá esperança de vida eterna. Eu encerro esta mensagem com uma oração. Senhor meu Deus, ministrei a palavra do Senhor. Peço ao Senhor meu Deus que esclareça os nossos corações, os corações dos meus ouvintes, para que eles se arrependam dos seus pecados, para que eles não abracem o orgulho, a presunção, a vaidade, que eles não busquem a justiça própria,
que eles não busquem a justiça própria deles, mas que eles confiem na justiça do Senhor, meu Deus. Que eles possam entender que é o Senhor que justifica o homem, é o Senhor que perdoa o homem, é Cristo Jesus, o teu Filho, que tem poder para perdoar e justificar o homem e exaltar o homem, quando o Senhor assim desejar. Santo Deus, fale os nossos corações, fale os corações dos meus ouvintes, para que eles compreendam a tua palavra, para que eles venham trilhar pelo caminho da salvação, trilhar pelo caminho do arrependimento, pelo caminho da humildade e da humilhação, para que eles possam ser exaltados, para que eles possam ser justificados, perdoados por ti, eles possam ter a certeza da vida eterna. Senhor meu Deus, eu oro a ti e agradeço, em nome do meu Senhor Jesus Cristo. Amém.